tarde a todos. É uma grande alegria para mim estar outra vez aqui com vocês, depois de alguns anos, e compartilhar algumas das ideias, inspirações que tive ao longo do tempo, mergulhando nos ensinamentos de Jesus. Eu estudei num colégio de padres jesuítas, colégio catarinense, em Florianópolis, por 4 anos, e naquele tempo estava totalmente devotado à religião católica, mas muito perguntador. Fazia mais perguntas do que conseguia receber respostas com relação a o que a Igreja apresenta como sendo cristianismo. Tendo passado antes pelos estudos de yoga, os Yoga Sutras de Patanjali, algo da tradição budista tibetana, e também o estudo dos Vedas, eu tinha certeza em meu coração que aquela beleza de ensinamentos que eu estava conhecendo pela primeira vez não podia estar ausente do que Jesus havia legado para nós. No entanto, aquilo que eu vinha conhecer de cristianismo na igreja não alimentava aquele meu anseio, aquela minha certeza. E aí eu comecei a buscar e verifiquei que tudo estava diante do nosso nariz, a maior parte já no nosso livro sagrado, a Bíblia, mas em vez de enfatizarem aquilo que foi a razão de ser da vinda de Jesus para nos trazer uma mensagem, uma renovação da espiritualidade do seu povo, tinha sido apresentado posteriormente, alguns séculos depois, 4, 5 séculos depois, como sendo uma série de crenças voltadas para aceitarmos, crermos, simplesmente sem entendermos e principalmente sem vivenciarmos os ensinamentos do Mestre. Então, é essa riqueza, algo dessa riqueza que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ao longo do primeiro século, as comunidades dos seguidores de Jesus, como eram conhecidos como os do caminho, não eram chamados de cristãos. Os que buscavam trilhar a senda. No final do primeiro século, começaram a adotar o nome das comunidades de Antioquia, ou seja, cristãos. E o termo cristão, que era usado então, partia da tradição helênica, o Christiani, aqueles que tinham recebido aquela unção, a tradição das escolas de mistério para aqueles que eram iniciados. Os discípulos, obviamente, tinham diferentes níveis de compreensão dos ensinamentos do Mestre. Assim, o que passaram a ensinar em suas comunidades tinha a coloração particular de seu entendimento do legado de Jesus. Daí a importância da tradição oral. Veja só, nós, no nosso século, tão acostumados que estamos com o celular, o computador, o laptop, nós podemos encontrar informações sobre tudo. Se quisermos alguma passagem da Bíblia, a gente
busca a palavra-chave e aparece ali para a gente escolher quais das passagens com aquela palavra-chave. Então nós temos tudo na ponta dos nossos dedos, às vezes a gente não tem na ponta da língua, e principalmente no interior do coração, mas está tudo disponível. Naquele tempo, nos primeiros muitos séculos da tradição cristã, não haviam documentos. Então era tudo trazido pela tradição oral. Agora, todos nós, quando crianças, fizemos aquele tradicional jogo, sentarmos em redor, aí uma pessoa chegava no ouvido do seu parceiro e dizia alguma coisa. Esse dizia o que tinha ouvido para o outro. Quando voltava para o primeiro, diga o que você ouviu. Era uma coisa totalmente diferente. E não vou dizer que foi exatamente assim com a tradição oral, mas certamente cada um que recebeu, cada um dos discípulos que ouvia, e eles tradicionalmente nessas sociedades as pessoas memorizam muito bem, porque não são bombardeadas com notícias no final do dia, os fuxicos disso, daquilo. Então, tem uma mente relativamente disponível para novas informações. E quando chegava um forasteiro com notícias, aí eles ficavam atentos e gravavam, mas sempre com o seu entendimento. Quando nós ouvimos alguma coisa e vamos falar aquilo que nós ouvimos, é muito raro repetirmos todas as palavras que ouvimos. Nós usamos as nossas, damos a nossa interpretação. É isso o que aconteceu ao longo dos primeiros 2 séculos, até que os primeiros documentos foram mais conhecidos. Eu estou me referindo mais aos evangelhos, porque outros textos, inclusive as epístolas de Paulo, que provavelmente foram os primeiros documentos da tradição cristã, eu estou falando cristã de Jesus em diante. O Antigo Testamento faz parte da tradição judaica. A tradição cristã é de Jesus em diante. A vivência amorosa entre os membros de todas as comunidades parece ter sido o fator mais importante para essa rápida expansão do movimento que acolhia e cuidava dos membros vulneráveis da sociedade, tais como os viúvas, órfãos, bebês indesejáveis e escravos velhos. Naquela sociedade mais primitiva, mais sensível aos altos e baixos das chuvas, das colheitas, consequentemente, sem INSS, consequentemente, os jovens cuidavam dos mais velhos, das viúvas, mas isso só dos seus. Os escravos idosos que fossem mendigar, a mesma coisa com as viúvas. E os filhos indesejáveis, sem entrar em detalhes do que eram crianças indesejáveis, também ficavam soltos para mendigar, para sobreviver. Nas comunidades dos seguidores de Jesus, aquele ensinamento fundamental, amai-vos uns aos outros, era levado a sério, aquilo era verdadeiro. Essas comunidades viviam no que provavelmente foram as primeiras experiências de grupos
eu vou dizer uma palavra que pode não ser agradável aos ouvidos de muitos, mas é uma verdade. Comunidades comunistas. Os bens eram utilizados em comum, porque já haviam começado a quebrar aquele egoísmo, viver para mim, para os meus, os outros que se cuidem. Então, essas comunidades dos seguidores de Jesus, os do caminho, as pessoas da cidade, das regiões, vinham a saber, olha, tem aqueles meio esquisitos, eles recebem todos, não é só da sua família, todos são sempre bem-vindos, vão partilhar o que está disponível e trabalham juntos. E atraía muita gente. O cristianismo primitivo ou original, no primeiro século, em grande parte do segundo, abarcava tanto os grupos gnósticos como os grupos de seguidores de Jesus, fundados por discípulos não iniciados, seguindo, portanto, os ensinamentos para os muitos. Aqui estamos entrando agora num terreno talvez novo para alguns. É sabido que, como está nos evangelhos, Jesus ensinava a todos por meio de parábolas. E a não ser por parábolas, era o que lhes ensinava. Porém, aos seus discípulos ensinava tudo, em particular, sobre o reino dos céus. A gente vai dizer, puxa vida, esse reino dos céus era guardado só para os discípulos? Não. Todos nós somos convidados, na verdade temos o direito de nascença do reino dos céus, porque o reino dos céus não é um lugar dependente de uma determinada condição, no caso, aqueles que morrerem sem pecado irão para o reino dos céus. Não é isso. O reino dos céus é um estado de consciência. É um estado de consciência em que a pessoa faz uma mudança interior a tal ponto que a sua consciência vai muito além da mente concreta, entra em níveis superiores, em níveis em que a verdade é conhecida diretamente, sem necessidade de palavras. A beleza da totalidade, da plenitude, é conhecida. A experiência do amor incondicional de Deus para com cada um de nós é experimentada. E aquele estado não é só de alegria, de beatitude é experimentado. E nós podemos ter essa entrada no reino dos céus aqui e agora. Nada de esperar pela morte do nosso corpo físico. Tudo depende de expandirmos a nossa consciência. Tudo depende de voltarmos para o centro, voltarmos para Deus, e Deus não está lá nos céus. Deus está aqui no coração de cada um de nós. Então, não precisamos buscar o reino dos céus na Palestina, no Tibete, em Shangri-La. Não. O reino dos céus é uma condição de consciência no coração de cada um de nós, e todos nós temos a garantia de que vamos alcançar, entrar no reino dos céus. Agora vai depender de cada um que
venha a se preparar para isso. Se preparar para isso como? No reino dos céus só entramos com uma mochila muito leve. Nós temos que deixar todos os pesos, toda aquela mobília e a bagagem desnecessária, pesada, que nós carregamos no nosso dia a dia. Ou seja, todos os nossos apegos. Temos que deixar isso para trás. Temos que fazer uma purificação total e completa de tudo aquilo que é material. Não significa que nós temos que doarmos tudo aquilo que temos. Nós temos a tendência a pensar no espiritual como sendo antagônico com o material. Não. O mundo material existe, continuará a existir por muito tempo, mesmo depois de nós entrarmos nesse estado de consciência referido como o reino dos céus, a vida eterna. Porém, nós vamos ter que viver interiormente. Como Paulo dizia, estar no mundo sem ser do mundo. Nesse período, todos eram considerados como irmãos, apesar de já haver diferença de interpretação dos ensinamentos recebidos e praticados em diferentes grupos. Obviamente, os ensinamentos que eram passados para o grande público eram ensinamentos necessários e suficientes para as pessoas passarem a viver em paz, passarem a viver com uma ética superior. No entanto, para alcançar esses estados de consciência elevados, que nós chamamos de reino dos céus, ensinamentos adicionais eram necessários. Esses eram os ensinamentos dos discípulos, os ensinamentos reservados, os ensinamentos esotéricos. Mas, mesmo entre os discípulos, sejam aqueles que passavam os ensinamentos para o público, ou aqueles que passavam os ensinamentos mais esotéricos, sempre havia aquela diferença de coloração. Como os seguidores do caminho, mais tarde chamados de cristão, atraíam muitos simpatizantes, as comunidades cresciam e se multiplicavam para atender o grande aumento no número de membros. Com isso, as comunidades com os ensinamentos públicos cresciam muito mais rapidamente do que aquelas com os ensinamentos internos. Isso é bastante óbvio. Esse rápido crescimento exigiu o estabelecimento de uma estrutura hierárquica e gerou fortes pressões para uma uniformização de doutrina. Os bispos passaram a exercer cada vez mais poder, e o poder, infelizmente, tende a corromper. Os bispos eram principalmente os líderes das comunidades que seguiam os ensinamentos para os muitos. Aquelas comunidades que realmente precisavam de uma estrutura hierárquica para coordenar as atividades de centenas, se não milhares de pessoas. Aquelas comunidades com os ensinamentos reservados eram pequenas, umas poucas dezenas de pessoas. Nessas comunidades era bastante óbvio aqueles que tinham realmente autoridade. Não era autoridade
democrática na base do voto, da influência, do poder. Não, era a autoridade da sua espiritualidade. Aqueles que já estavam bem mais avançados sentiam a vibração dos diferentes membros e sabiam naturalmente quem era o líder, aquele que não é que sabia intelectualmente mais, tinha decorado melhor os ensinamentos disponíveis, mas aqueles que vivenciavam os ensinamentos que tinham passado pelo Mestre, os ensinamentos internos, aqueles ensinamentos que desenvolvem os poderes latentes nos seres humanos, tornando-os mais do que humanos. Tudo indica que os livros do Novo Testamento só foram escolhidos ao final do século II pelo bispo Irineu de Lyon, da França. Até então, os ensinamentos foram mantidos pela tradição oral e por outros textos, conhecidos como Memória dos Apóstolos, Evangelhos de Tomé e dos Hebreus, que é um evangelho que nunca se encontrou, mas é inferido pelos eruditos das igrejas cristãs, católicas e protestantes, como um livro-fonte, que inicial de Quelle, alemão para fonte. Então, é um livro de inferências daqueles passagens que coincidem em Mateus e Lucas, e algumas também em João, bem menos. Então, é um evangelho dos ditados de Jesus, dos ensinamentos. As divergências de doutrina não preocupavam os membros das comunidades cristãs nos primeiros 2 séculos. Os membros estavam irmanados pela prática de acolhimento amoroso a todos os que os procuravam. Viviam o ensinamento central: amai-vos uns aos outros. A preocupação com a doutrina era inteiramente dos hierarcas, pois a aceitação ou rejeição de alguns pontos de doutrina poderia aumentar ou diminuir sua reputação e poder. O sinal de orgulho, o sinal de que o ego ainda imperava nas comunidades, nos ensinamentos dos muitos. Aqueles que não tinham efetuado suficientemente a purificação da natureza inferior egoísta. A disseminação dos evangelhos canônicos com relatos sobre a vida de Jesus, em vez da exclusiva apresentação de seus ensinamentos, como nos textos conhecidos até então, levou a um recrudescimento das disputas sobre a natureza de Jesus. O ser humano tem uma tendência a se concentrar no secundário em vez de focar no principal. Se Jesus tinha tal ou tal natureza, eu vou apresentar aqui o que se tratava. Como a Igreja dos Muitos havia perdido a chave para a interpretação dos textos sagrados, a maioria passou a aceitar literalmente os relatos alegóricos sobre a vida de Jesus. Nós vamos apresentar em nossa segunda palestra as chaves para o entendimento das Escrituras Sagradas. E isso aí muda inteiramente o nosso entendimento de tudo aquilo que se refere aos relatos da vida de Jesus, porque tudo foi escrito
de uma forma alegórica. Não vou me adiantar mais, porque vamos falar depois sobre isso. Opa, desculpe. O mensageiro divino passa a ser divinizado e adorado. Passa a ser o Filho unigênito de Deus e Redentor da humanidade por sua morte na cruz. Eu acho, pessoalmente, a minha convicção é que o cristão deveria ser aquele que segue os ensinamentos do Mestre, mas não necessariamente aquele que acredita, crê no que foi dito a respeito do Mestre. Vejam só a diferença. O que o Mestre disse e o que foi dito a respeito do Mestre. A tradição cristã das igrejas foi fundada e firmada naquilo que se disse a respeito do Mestre. Mas o que o Mestre disse passou a ter importância secundária. O objetivo da igreja dominantes, aquela igreja com os ensinamentos públicos nos primeiros séculos, era encontrar comprovações de que Jesus era o Messias profetizado no Antigo Testamento. É como se o cristianismo fosse uma continuação do judaísmo. E muitos cristãos hoje em dia vivem de acordo com essa ideia, que se tornou uma convicção. Então, nas igrejas, principalmente nas igrejas protestantes, dos evangélicos, há uma tendência a citarem passagens do Antigo Testamento com mais frequência do que passagens do Novo Testamento. A meu ver, a tradição cristã é a tradição a partir de Jesus. Aquilo que veio antes de Jesus, como outras tradições, grandes tradições religiosas do mundo, pode ser de grande interesse e aprendizado para nós. Porém, a nossa tradição é a tradição cristã, é a tradição que o Mestre nos legou. E a igreja procurava encontrar tudo que é indício de que Jesus era o Messias prometido. Vocês vejam, sempre uma preocupação com algo que não é o essencial. O essencial é a ajuda, a orientação para que cada indivíduo, por si mesmo, venha a se transformar para se tornar aquilo que nós já somos. Nós já somos, todos nós, aspectos de o Filho de Deus. Só existe um Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus. Aí a igreja diz, é isso mesmo, é Jesus. Não, o Filho unigênito de Deus é Cristo. Jesus é chamado de Jesus Cristo, indevidamente deveria ser Jesus ou Cristo, porque ele manifestou, como é dito por Paulo, o grande apóstolo, a plenitude, a estatura da plenitude de Cristo em si. Cada um de nós vai alcançar a estatura da plenitude de Cristo em nós, tornando-nos, então, mestres de sabedoria. Então, os muitos, aqueles que não receberam os ensinamentos internos, com
compreensivamente tinham um entendimento mais rasinho, mais elementar dos verdadeiros ensinamentos transformadores do Mestre. O papel de Jesus como Redentor da humanidade por sua morte na cruz deriva-se da aceitação literal da história da queda do Jardim do Paraíso, Jardim de Éden. Todo documento que pudesse levantar dúvidas a respeito das doutrinas da Igreja eram queimados, e muitas vezes queimados com aqueles que guardavam esses documentos. Em virtude da ênfase colocada pela hierarquia da Igreja em suas doutrinas e dogmas, houve uma queda progressiva na importância dada à vivência dos ensinamentos. Começa a decadência da pureza do movimento inicial, que é acelerada a partir do século IV, com o poder e privilégios concedidos por sucessivos imperadores à Igreja de Roma e ao clero. Privilégios. Sempre que ocorrem privilégios numa sociedade, quem sabe a gente encontre alguns paralelos com privilégios em tempos modernos, que não se restringem a privilégios do clero, mas de um clero laico, né? Isso inevitavelmente vai corroer a moralidade e a integridade dos ensinamentos iniciais. A decadência começou do topo. Um número crescente de membros da hierarquia clerical, agora com poder, privilégios e crescente riqueza, começou a ser corrompido. Mesmo com a rápida diminuição do número de gnósticos cristãos, o cristianismo primitivo ainda poderia ter sido salvo se a igreja dominante tivesse mantido a ênfase na prática dos ensinamentos de Jesus, em vez da insistência na crença em seus dogmas. Aí o papel do cristão passou a ser crer nos dogmas, obedecer ao clero, ir à missa e não se esqueça de pagar o dízimo. Até mesmo muitos dos místicos cristãos foram perseguidos, pois as pessoas com experiências espirituais sempre foram olhadas com suspeita pela igreja. A razão disso: alguém com acesso a uma fonte de iluminação interna não precisa da intermediação da igreja. Talvez vocês não acreditem, não tenham feito pesquisas históricas suficientes para saber que não só muitos, a maior parte dos místicos cristãos foram perseguidos pela igreja. Teresa de Ávila, João da Cruz, Meister Eckhart. Telhado de Sardã também foi, né? Isso. Então, o que ocorre é que esses místicos que entravam em êxtase, entravam no reino dos céus, e descobriam que o que era essencial para a vida espiritual não era necessariamente aquilo que era preconizado pela igreja. E vinham a falar algo, um pouco, daquilo que tinham experimentado. Algumas pessoas dizem: o que vocês viram, o que vocês ouviram nesse seu êxtase? Você viu a Deus? Os místicos só podiam falar
numa linguagem que fosse acessível às pessoas. Ninguém vê a Deus com os olhos do rosto, ouve com os ouvidos. As pessoas que entram em êxtase vivenciam num estado de consciência de uma forma totalmente diferente da nossa percepção das coisas no mundo físico. Isso explica por que Jesus era visto com suspeita pelos sacerdotes e fariseus do seu próprio tempo, pois estavam espantados com o seu ensinamento, pois ele os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Os escribas, no tempo de Jesus, viviam citando a tradição dos antigos. Os antigos diziam isso, ficavam sempre se baseando na experiência de outros, não na sua própria experiência, na sua própria vivência. Jesus falava diretamente da vivência, ensinava como quem tem autoridade. Jesus era um iniciado nos mistérios. Foi instruído nos mistérios das escolas dos profetas de Israel, pelos membros da comunidade dos essênios de Qumran, estudou a Cabala com seu tio-avô, o rabino Yehoshua, de quem ele recebeu o nome, que levou ao Egito, onde foi iniciado nos mistérios da Cabala, pelo rabino Yohanan, que era talvez o mais profundo cabalista de seu tempo, também foi iniciado nos mistérios maiores do Egito. As pessoas, quando ouvem esse tipo de relato, ficam, mas meu Deus do céu, será que ele precisava ser instruído por tanta gente, tantas tradições diferentes? Ele já não veio feito como um mensageiro de Deus, um mensageiro divino? Os grandes seres nascem trazendo uma bagagem de capacidade, não de memorização. Os grandes seres, Jesus, inclusive, teve que aprender a engatinhar, a caminhar com ajuda, a dizer as primeiras palavras e assim por diante. Só que o aprendizado dele era aceleradíssimo. Ele captava as coisas super rápido porque trazia aquela bagagem do potencial. Mas ele teve que ser preparado para a grande missão que lhe tinha sido designada, de ser mais um salvador da humanidade, trazendo os ensinamentos necessários para o seu tempo, o seu povo, porque tudo que sobe e desce, tudo que aparece tende a murchar. Todos os grandes ensinamentos ao longo dos tempos acabam sendo progressivamente perdidos, deturpados. O budismo, cujo iniciador, o Siddhartha Gautama, o Buda, iniciou-se uns 6 séculos antes do nascimento de Jesus, 5 séculos antes do nascimento de Jesus, passou por uma radical reorganização, reapresentação dos seus ensinamentos no século XII. Então, é de se esperar que, com o tempo, é necessário novos ensinamentos, e isso aconteceu com a comunidade judaica e com os grandes mestres, aqueles que
não tem limitações nas suas visões, nem do passado nem do futuro, sabiam que a diáspora, os judeus sendo espalhados por boa parte do mundo, iriam levar essa nova mensagem, essa boa nova para outros povos. E, portanto, a importância de trazer esses ensinamentos renovados para os judeus e, consequentemente, para boa parte do mundo. Na Bíblia fica claro que Jesus seguiu o método dos iniciados, pois ensinava os mistérios do reino dos céus diretamente a seus discípulos, mas ao povo falava de forma alegórica, como é dito na Bíblia. Nada lhes falava a não ser em parábolas. A seus discípulos, porém, explicava tudo em particular. Jesus foi, portanto, o primeiro gnóstico cristão. Paulo foi, sem dúvida, o mais conhecido. Vários autores gnósticos dos primeiros séculos tinham grande reverência por Paulo, tido como um iniciado gnóstico. De acordo com Clemente, o grande gnóstico alexandrino, Valentino teria sido instruído por um Teudas, o qual foi discípulo de Paulo. Eu já mencionei várias vezes a palavra gnóstico, os gnósticos. O que eram esses gnósticos? Os gnósticos vêm da palavra grega gnosis, que nós usamos como gnose. Gnose, para os gregos, era conhecimento, mas não conhecimento no sentido como nós usamos na nossa linguagem hoje em dia. Você pega um livro, você lê, agora eu já conheço a esse respeito. Os gnósticos não usavam a palavra nesse sentido. Gnosis, para os gnósticos, era o conhecimento em primeira mão, de experiência direta, não o de segunda mão que a gente pode ler num documento, pode ouvir de outra pessoa. E os gnósticos, então, eram aqueles que tinham sido preparados para a expansão de consciência que levava a esse conhecimento direto. É realmente de sabedoria que falamos entre os perfeitos, dizia Paulo, sabedoria que não é deste mundo, nem dos príncipes deste mundo voltados para a destruição. Ensinamos a sabedoria de Deus, misteriosa e oculta, que Deus, antes dos séculos, de antemão, destinou para a nossa glória. Fica uma coisa meio esquisita que Deus tenha destinado essa sabedoria misteriosa e oculta antes dos séculos, de antemão. Como é que isso é possível? Essa sabedoria misteriosa e oculta, a sabedoria de Deus, está dentro de nós, porque ela é a sabedoria do mundo oculto, as leis ocultas da natureza, a natureza do todo. Quando começou a manifestação, toda essa sabedoria já existia, não estava explicitada. Porém, aqueles que conseguem unir-se em consciência com Deus, e eu prefiro usar a palavra, o divino, a fonte, a divindade, porque, infelizmente, o termo Deus foi tão deturpado, tão antropomorfizado, como se o pequenino ego em nós projetasse no espaço-tempo um grande ego, então
assim como Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, o homem retribui, cria o Deus à sua própria imagem e semelhança. Por isso, eu pessoalmente prefiro evitar a palavra Deus, né? Usando outras palavras que provavelmente não tenham essa conotação. O divino, a divindade, a fonte, o todo, o pleroma. A indicação de que Paulo era um gnóstico cristão, uma passagem. Mas como está escrito, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e o coração do homem não perceber, isso Deus preparou para aqueles que o amam. Vocês se lembram Jesus sendo perguntado por seus discípulos: Senhor, qual é o maior mandamento? E Jesus diz: amar ao Senhor. E aí uma coisa que é estranha: amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E aí depois continuou, mas o segundo mandamento é muito semelhante a esse: amar a teu próximo como a ti mesmo. Então, quando Jesus diz amar ao Senhor teu Deus, Ele está dizendo que Deus está em cada um de nós. Então vamos amar a Trindade superior em nós. Para os teósofos, isso é bastante lógico e inteligível. Sabemos que o ser humano é um setenário, a Trindade superior, né? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Atma, Buddhi, Manas, e depois o quaternário. Então, Deus está em nós. Vamos amar a Deus. O grande sinal de amor é estarmos tão voltados para o ser amado que queremos estar sempre com Ele, queremos nos unir a Ele. É lógico que essa união com Deus não é uma união física, é uma união, como Deus é Espírito, é uma união em Espírito, mas é uma união real. É por isso que Deus preparou essa sabedoria misteriosa e oculta para aqueles que o amam. De grande importância entre os primeiros gnósticos foi o controvertido Simão o Mago. Apesar de anatemizado mais tarde os círculos gnósticos consideravam Simão como um dos discípulos mais avançados de Jesus e o verdadeiro herdeiro da missão de continuar o trabalho de Jesus, e não o pusilânime Simão Pedro, que nunca foi a Roma. Quando nós estudamos com atenção a doutrina secreta e Isis sem véu, nós vemos várias indicações a respeito do cristianismo primitivo, a respeito de Simão o Mago. E a Igreja apresenta Simão Pedro como tendo sido o discípulo escolhido. Tu és Petrus, pedra, né? E sobre essa pedra eu constituirei a minha igreja. Todas essas ideias, quando a gente examina palavra por palavra, a gente vê
como tem coisa aí meio solta. Igreja, no tempo de Jesus, antes de Jesus, essa palavra em grego era eklesia. Desde os tempos da Grécia Antiga, que os gregos sempre se reuniam em eklesia para decidir as questões administrativas e políticas da polis. Reuniam-se em assembleia. Eklesia significa assembleia. Mais tarde, bem mais tarde, deturpam, estendem a palavra eklesia para representar uma instituição, uma construção física. A origem da palavra não tinha nada a ver com essas duas outras conotações. Então, o herdeiro da igreja, da assembleia, daqueles que eram seguidores de Jesus, deveria ir para aqueles que eram mais espiritualizados. E não era o caso de Simão Pedro, porque ele indicou como o continuador de sua obra Simão. Mas haviam 3 Simãos dentre os discípulos de Jesus. Simão, o assim chamado mago, Simão, irmão, e Simão, Pedro. E aquele que nas passagens da igreja, nas passagens dos evangelhos canônicos, é indicado como a pessoa mais instável, que não tinha tanta fé para seguir Jesus levitando por sobre a água, que reagia impulsivamente como nenhum iniciado avançado iria reagir, tirando a espada e agredindo aqueles que vinham prender Jesus. Enfim, depois negando Jesus 3 vezes. Será que um mestre de sabedoria que tudo sabe iria escolher esse tipo de discípulo para continuar a sua obra? Mas nós temos algumas indicações de Blavatsky. Além dos ataques em Atos dos Apóstolos, atribuídos a Lucas, o livro mais manipulado da Bíblia, vários padres da igreja atacaram Simão. Justino, Irineu, Tertuliano, Hipólito e Epifânio. Porém, Blavatsky, em Collected Writings, a coletânea dos escritos de Blavatsky, no volume 14, escreveu algo revelador. Depois de um longo tempo de negação, a existência de Simão o Mago foi finalmente demonstrada, quer ele tenha sido Saulo, Paulo ou Simão. Vocês tirem as conclusões que acharem apropriadas dessa passagem de Blavatsky. Muito semelhante ao que escreveu o autor anônimo de Supernatural Religion, um texto também inspirado que, no tempo de Blavatsky, apresentou muita informação importante. Vamos botar os pingos nos is. Blavatsky está dizendo aqui que Simão o Mago reencarnou-se posteriormente como Saulo ou Paulo, o grande apóstolo. Simão foi um discípulo dos Tanaíns, dos cabalistas da Samaria, e chegou a ser chamado de o grande poder de Deus. Era tido como grande taumaturgo capaz de realizar prodígios e maravilhas que ninguém podia rivalizar. Isso é o que diz a tradição esotérica. A igreja diz que ele quis comprar o conhecimento divino de Simão Pedro, e
então o seu nome passou a ser usado como uma palavra feia, simonia, alguém que tenta comprar algo que não lhe pertence, como inúmeros bispos e papas da Igreja Romana fizeram ao longo dos séculos. Foi acusado de blasfemar contra o Espírito Santo, porque afirmava que o Espírito Santo dos apóstolos era a mente humana. Será que os teósofos teriam dificuldade de entender e aceitar o que Simão, o mago, dizia a respeito do Espírito Santo? O Espírito Santo é humanas. Simão ensinava que o nosso mundo foi criado por anjos inferiores, que chamava de ons, sendo o fogo o princípio universal de toda a criação manifesta. Quando nós estudamos cosmogonia, nos é dito que a fonte última de toda a manifestação é Adi, o primordial, que é fogo. A seguir, aparecem as mônadas, as partículas, as labaredas, as chamas desse fogo central inicial. Blavatsky confirma que Simão era um cabalista e um místico que, como tantos outros reformadores, conseguiu fundar uma nova religião baseada nos ensinamentos fundamentais da doutrina secreta, porém, sem divulgar mais do que o necessário de seus mistérios. Encontra-se em Collected Writings, no volume 14. Qual teria sido essa religião? Fica como uma pergunta para vocês. Os grupos gnósticos cristãos seguiam a experiência do passado. Suas comunidades eram organizadas em 3 níveis: neófitos, irmãos e perfeitos, como os essênios. O neófito era testado por vários anos, de 3 a 7, até ser admitido de forma permanente na congregação como irmão. De grande importância era a sua pureza de coração e determinação na busca da gnosis. Gnosis, para os gnósticos, era sempre o objetivo, a fundamentação, tudo era voltado para alcançar-se esse conhecimento em maiúsculas, aquele conhecimento direto, aquele conhecimento vivencial transformador. Quem passa por um êxtase, um profundo samadhi, muda inteiramente a sua visão de mundo, a sua atitude para com as pessoas, a sua maneira de viver. O irmão recebia as primeiras instruções e era iniciado, após fazer seu juramento, de nunca revelar os ensinamentos recebidos sem autorização e de nunca usar os conhecimentos e o poder obtidos para propósitos materiais e egoístas. Isso aqui é uma coisa fundamental que o leigo não entende isso. Eu ponho em parênteses, eu vejo que ainda... O meu relógio, não sei se é lento como eu tenho aqui que são, no meu relógio, 5:04. Ali está dizendo que é 5:20. 5:20? Meu relógio está lento. Então eu vou ficar olhando para lá. Desculpa. Em parênteses, Blavatsky, durante todas as suas atividades na Europa, Estados Unidos, sempre
teve a limitação financeira. E quando ela estava, se eu não me engano, na Inglaterra, foi visitada por uma tia, Vera, que ela gostava muito e falava sobre os seus problemas financeiros, isso, aquilo. E numa dessas noites, ela recebeu várias pessoas e Blavatsky procurava por todos os meios despertar o interesse das pessoas para as verdades mais profundas, para aquilo que todo ser humano anseia conhecer, o conhecimento da Theos Sophia, a sabedoria divina. E aí, então, ela fazia várias demonstrações de poder, como, por exemplo, materialização de flores, materialização de joias, que depois ela entregava para essa, para aquela, para outra pessoa, escolhidas. E aí, depois que o pessoal saiu, a tia vem para ela, toda sorridente. Helena, você não tem mais problemas financeiros, é só materializar essas joias e vendê-las. E aí, Blavatsky riu, sorriu. Tia, você não sabe, um dos fundamentos da vida de um iniciado, da vida daquele que aprendeu para ajudar, é que todos os poderes desenvolvidos, que foram aprendidos, não podem ser usados em benefício próprio, devem ser usados para o benefício de todos os seres, jamais para ferir as pessoas. Consequentemente, ela tinha, em princípio, a capacidade de produzir joias, ouro, seja lá o que for, e viver disso, mas não podia fazer. Isso seria magia cinza, vamos dizer, que podia escorregar para magia negra. Então, não era permitido. Esse aspecto fundamental da pessoa que embarca na senda, ele passa a ser um doador. Ele passa a viver para o bem de toda a humanidade. O gnóstico realizado era conhecido como perfeito. O perfeito era um nome dado àquele que alcançou a perfeição no conhecimento. Como mencionado nas epístolas de Paulo. O início da perfeição era a gnosis do homem. Porém, a gnosis de Deus era a gnosis suprema. A entrada na senda da gnosis é chamada voltar para casa. É um retorno, um virar as costas para o mundo, uma transformação de toda a nossa natureza. Nós vamos nos transformando à medida que trilhamos esse caminho, mas nos transformando em que sentido? Manifestando cada vez mais Cristo em nós. Vamos nos tornando mais calmos, mais sábios, mais compreensivos, mais harmoniosos. E a alegria que nós sentimos é tão grande que ela é contagiante. As pessoas buscam naturalmente a companhia desses que alcançaram a gnosis, porque sabe que ele é um doador, ele é um protetor, alguém que vai me ajudar e em quem eu posso confiar. Vemos em Hebreus uma citação que lembra os mitos gnósticos da queda e retorno de Sofia. A fé é uma posse antecipada do que se espera, um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Foi por ela que os antigos deram seu testemunho. Na fé, todos estes morreram sem ter obtido a realização da promessa, depois de tê-la visto e saudada de longe, e depois de se reconhecerem estrangeiros e peregrinos nesta terra.
pois aqueles que assim falam demonstram claramente que estão à procura de uma pátria, o reino do qual nós viemos. E se lembrassem da que deixaram, teriam tempo de voltar para lá. Eu vou parar aqui, a hora já está adiantada, temos bastante coisa pela frente, então eu estou aberto a sugestões, correções, acréscimos e perguntas. A única coisa que eu pediria a compreensão de vocês, eu tenho uma deficiência auditiva, se vocês não falarem mais alto do que eu estou falando, e eu acho que eu falo bem alto, eu não entenderei e não poderei responder o que vocês estão perguntando. Mas a Ju é tão conhecedora das minhas limitações que escreveu. Raul, gostaria de saber sua opinião sobre você colhe o que planta. De acordo com o julgamento popular, quem planta pimenta não colhe o morango, indicando que o nosso sofrimento é porque fizemos outros sofrerem no passado. Ela coloca aqui distante, pode não ser necessariamente distante, no passado. Muitas vezes, quando a gente não consegue entender por que está sofrendo, é provável que tenha sido num passado mais distante. A pergunta é, Jesus sofreu porque fez outros sofrerem? No entanto, seu Calvário trouxe-lhe a libertação, o fez ascender à quinta iniciação? Então, a dor não é um privilégio de um pecador. A dor pode ser a elevação de uma grande alma. Tem dois ângulos diferentes pelos quais nós podemos abordar essa pergunta muito pertinente. Essa ascensão, esse processo de iluminação, que se dá através de 5 patamares, 5 grandes iniciações, nesse caminho, a 4ª iniciação é uma iniciação muito fundamental, porque essa iniciação que no Oriente chamam aqueles que alcançaram de Arhat, ele alcança o privilégio de entrar em Nirvana. Nirvana não é um lugar, mas é um estado de consciência de total beatitude. Então, e já imaginou poder entrar nesse estado de consciência do suprassumo dos céus, que a gente imagina é fichinha. É muito mais do que isso. Porém, para alcançar esse patamar da 4ª iniciação, o ser precisa quitar todos os seus débitos com a humanidade. Ele deve pagar, vivenciar tudo aquilo que ele tinha plantado e não tinha sido ainda quitado anteriormente, porque as nossas experiências kármicas, as nossas colheitas kármicas, dá-se sempre de uma forma inteiramente natural. As circunstâncias do dia a dia fazem com que apareça aquela situação para que um instrumento do karma nos dê aquilo que nós demos para a humanidade. Às vezes, em alguns poucos casos, esse karma tem que ser pontual. A pessoa vai dar ou receber para aquele a quem ele fez sofrer numa vida anterior. E como essa necessidade das circunstâncias
naturais, que não pareça uma coisa sobrenatural, que de repente um vaso cai na cabeça dele sem que haja uma varanda lá em cima. Ficam pendências. E normalmente nós vamos verificar que a última encarnação daquele que vai se tornar um arhat é um inferno. Blavatsky, por exemplo, eu estou assumindo que ela tenha alcançado a quarta iniciação. Eu estou assumindo. Não vi em nenhum lugar, mas eu faço essa hipótese. A vida dela, toda a dedicação que tinha, as inúmeras demonstrações que ela deu de profundo amor, compaixão para com as pessoas, era de um grande ser, mas ela só levou paulada, sofrimento. E, inclusive, um dos sofrimentos que mais dói a um servidor da humanidade, a reputação dela, a integridade dela, ser tida como uma pessoa que fraudou, inventou os mestres, aqueles fenômenos, isso, aquilo, e ela não partiu para o ataque, aceitou aquilo. Eu também estou assumindo que um grande ser no nosso país, que faleceu há não tanto tempo atrás, Chico Xavier. Se a gente olha a vida de Chico Xavier, talvez a gente conheça até melhor que a vida de Blavatsky, a gente vê que o homem amorosíssimo, o tempo todo trabalhando para o bem dos outros. E a vida dele, desde criança, era sofrimento, sofrimento, sofrimento. Ele fez uma piadinha. Uma pessoa que faz um voto de castidade, viveu acompanhado de duas mulheres, a dona Angina e a dona Glaucoma. Então, doenças que causam muito sofrimento. E estava sempre sorrindo. Então, quando nós vemos um grande ser, obviamente pela sua vida, que está levando paulada, é porque ele está perto da sua libertação, como um arhat. Mas, ainda depois, os grandes seres, já no limiar da quinta iniciação, eles já se entregaram inteiramente a Deus. Que significa ao todo, que significa a toda a humanidade. Eles passam a ter e vivenciar o karma coletivo. Então, muitas vezes, eles, mesmo sem terem karma pessoal para pagar, eles assumem karma coletivo. E a gente vê isso, então, no caso de Jesus. Tá?